Olá galera, professor Wagner Curso agora vai hashtag vencer sucesso, seja sucesso com a gente, aulas de física gratuitas na internet para você aprender mais. Ok galera, e a gente está hoje falando de transmissão de calor, isso aqui faz parte do nosso projeto Game of Physics, que é um preparatório para o Enem, mas é um preparatório para qualquer vestibular, ok? Então se você vai prestar vestibular ainda esse ano e não deu tempo de ver tudo sobre física, dá uma olhada nas nossas dicas para você, beleza? Na aula de hoje eu vou falar de transmissão de calor. E existem três maneiras da gente transmitir calor. Primeira, condução. Segunda, convecção. E por fim, a irradiação. Beleza? Se você compreender e entender essa aula, você não precisa mais nem estudar esse assunto. Então vamos lá? Pessoal, na transmissão por condução, eu preciso de contato entre as partículas. O calor é transmitido partícula a partícula, ok? Ou seja, eu tenho uma energia, essa partícula começa a entrar num estado vibracional um pouco maior e transmite essa energia para outra partícula, que vai transmitir para outra partícula, que vai transmitir para outra partícula e assim por diante. Tem que ter contato, tranquilo? Com isso, a gente consegue medir a velocidade dessa transferência de calor. Isso a gente vai calcular com um negócio chamado fluxo de calor. O fluxo de calor é a quantidade de calor que é irradiada ou transferida de um corpo para o outro pela variação do tempo, a quantidade de energia pela variação do tempo, certo? Gente, esse fluxo de calor também pode ser medido como K, que é condutividade térmica dos corpos, ok? Vezes a área, vezes a variação de temperatura dividido pelo comprimento desse corpo. Então dá uma olhada, apareceu um termo interessante aí, condutividade térmica. Isso significa que nem todos os corpos conduzem calor da mesma forma. Vai depender de corpo para corpo. Então a gente tem corpos que são condutores térmicos e nós temos corpos que são isolantes térmicos. Então o calor não é conduzido através dele. A maior parte dos metais são elementos condutores térmicos, mas a madeira ou a maior parte dos polímeros são péssimos condutores térmicos. Beleza, galera? Bom, dentro desse sistema aqui a gente pode fazer um cálculo aqui da condutividade térmica, que é Q, que é a quantidade de energia, normalmente dada em calorias ou joules, vezes o comprimento dividido pela variação de tempo, vezes a área, vezes a variação de temperatura, certo? Beleza, galera? Outro ponto importante, então, aqui pra gente é a transmissão de calor por convecção. Na irradiação por convecção, ela pode acontecer em líquidos ou gases. O que vai acontecer? É irradiado calor ou a gente tem uma fonte de calor em contato aqui, fornecendo calor para uma substância. Essa substância que fica em contato com essa fonte calorífica, ela começa a sofrer uma dilatação das suas partículas e vai ficar menos densa. Como o grau de liberdade dessas partículas é muito grande, quando a gente está falando de líquidos e gases, a gente pode pensar então que elas vão ter uma variação muito grande e aí a densidade vai diminuir muito. Elas vão ficar muito mais leves e vão subir. Enquanto aquelas partículas que estão em regiões superiores, longe da fonte de calor, elas vão ficar mais densas, né? Elas vão condensar e vão descer. E aí a gente vai começar a ter um fluxo de calor dentro desse sistema. Certo? Lembra que eu falei de condutividade térmica e agora eu falei de convecção? Beleza, quando você vai para a praia, já foi para a praia? Ah, você mora na praia? Sortudo você, hein? Gente, quando a gente está na praia, a gente tem a brisa marítima e a brisa terrestre. O que acontece? O que acontece é o seguinte, é que nós temos dois elementos aí em contato que têm condutividades térmicas diferentes. Um deles é a água e o segundo é a areia. A areia é uma ótima condutora térmica. Só que você tem que pensar o seguinte, todo aquele corpo que é um ótimo condutor térmico, ele ganha calor muito rapidamente, mas ele também perde calor muito rapidamente. A água é um condutor térmico um pouco menor, tem uma condutividade menor do que a areia, ou seja, é um mau condutor. De forma que ela demora muito mais tempo para aquecer, mas ela também demora muito mais tempo para esfriar. Quem nunca foi tomar um banho de mar assim no início da noite, né? Aquela água quentinha, gostosa. Então, por quê? Porque a água demora mais tempo para perder esse calor, sacou? Só que eu quero falar para você das brisas. O que acontece? Quando a gente tem a areia mais quente do que a água, o que vai acontecer? O ar que está sobre a areia fica mais leve e o ar que está sobre a água fica mais pesado. E aí a gente vai ter uma inversão dessas massas de ar, ok? E aí ele vai começar a formar aquela brisa marítima. Porém, quando chega no período noturno, onde a areia já resfriou
e a água do mar ainda não, o ar que está sobre a água fica mais leve, menos denso, e o ar que está sobre a areia fica mais denso. Então aí vai começar a ter um fluxo novamente de troca desse sistema. E aí a gente vai manter a brisa, só que agora é uma brisa terrestre, beleza? Tranquilo, galera? Então a gente tem esse sistema de convecção. Isso a gente vê na água, né? Quando a gente está fervendo água em casa e tal. E a gente pode pensar em sistemas poluentes, né? Por exemplo. Porque quando eu tenho muito poluente e um ar muito quente, o que vai acontecer? Eu vou ter o ar quente trocando com o ar frio que está lá em cima, esse ar frio descendo e o ar quente subindo. Só que dependendo da quantidade de poluentes que a gente tem, a gente começa a deixar muitos poluentes nesse ar que já desceu aqui e aí a gente acaba não tendo essas trocas. Então a gente vai começar a criar um sistema de estufa nesse momento, ok? Dá uma estudada nisso que é muito importante, certo? Bom, uma coisa muito interessante, eu acabei de falar para vocês, quando um corpo fica mais quente, ele fica menos denso. E quando ele fica mais frio, ele fica mais denso. Só tem um corpo que modifica, ou algum grupo de corpos que modifica em relação a isso, e um deles é a água. A água, quando chega a 4 graus Celsius, eu estou resfriando a água, ela chega em 4 graus Celsius. Normalmente, quando a gente tem um resfriamento, a gente tem o aumento da densidade, um aumento da concentração dessas partículas. Esse aumento da densidade faz com que aumente a massa, aumente o peso desse sistema e ele desça, certo? Na água não, ela tem uma condição que a gente chama de condição anômala da água, dilatação irregular e dilatação anômala da água. O que significa? Gente, imagina o seguinte, se a água seguisse o percurso normal de dilatação dos sistemas, o que aconteceria? A gente começaria a resfriar a água, chegasse a 4 graus Celsius, ela continua resfriando e ela fica mais densa e ela desce, vai lá para o fundo do rio, do oceano. E aí o que aconteceria? Começaria a esfriar cada vez mais por causa da atmosfera que está muito gelada, eu ia começar a congelar esse sistema de águas de baixo do fundo para a superfície. E se isso acontecesse, a gente mataria toda a vida marinha, toda a vida aquática que existiria nesse sistema. O que acontece? Quando chega a 4 graus Celsius, a água sofre uma inversão, que a gente chama de condição irregular, e aí ela começa a dilatar quando ela chega nessa temperatura. E ela fica menos densa. Quando ela fica menos densa, entre 4 e 0 graus Celsius, essa água entre 4 e 0 fica mais acima e não deixa a água de baixo trocar mais energia. Deste modo, a água começa a congelar da superfície para o fundo. Só que como esse sistema, essa água que está entre 0 e 4 graus Celsius, ela sofreu uma dilatação, ela é muito pouco densa, a quantidade de ar dentro desse sistema é muito grande, o que vai formar uma bolsa térmica. O gelo ali funciona como uma bolsa térmica, que impede a troca de calor da atmosfera com a água que está lá embaixo, certo? Isso é muito importante para manter a vida aquática. Sensacional, hein? Bom, pessoal, e a gente tem a transmissão de calor por irradiação. Já por irradiação, a gente está falando de ondas eletromagnéticas, ok? Essas ondas eletromagnéticas vêm do espaço, vêm as ondas solares, por exemplo, né? A radiação solar, e chega até a Terra. Quando chega na atmosfera terrestre, ela encontra várias barreiras, né? Que vai dispersar parte dessa radiação, ok? Então não é toda a radiação que chega na superfície. A gente tem uma radiação que a gente chama de radiação total e essa radiação ela vai ser parte absorvida, parte vai ser dispersa, ok? Essa radiação, por exemplo, ela é absorvida e dispersa por alguns sistemas como CO2, vapores d'água, aerossóis, o que faz com que a radiação que chega até a nossa superfície seja uma radiação um pouco menor do que aquela que está lá em cima, ou muito menor, dependendo das condições. Tranquilo? O que a gente tem que saber então? Primeiro, na condução e na convecção eu preciso de matéria, né? Preciso de contato entre os materiais para conseguir ter esse ciclo. Na irradiação por condução, ou na transmissão de calor por condução, a gente pode ter qualquer tipo de sistema, sólido, líquido ou gasoso. Já na convecção, a gente só tem sistemas líquidos e gasosos, e os dois precisam de sistema de contato. Já nas ondas eletromagnéticas, na irradiação, eu não preciso ter contato com o sistema, ok? As ondas eletromagnéticas conseguem atravessar inclusive o vácuo. Um sistema interessante para a gente estudar esse tipo de transmissão de calor é a própria garrafa térmica que você tem em casa. Você já percebeu que a sua garrafa térmica, elas são duas garrafas ao mesmo tempo? Tem a garrafa de plástico externa e tem uma garrafa de vidro dentro dessa garrafa. Por quê? Bom, a garrafa é toda de vidro espelhada, tanto por dentro quanto por fora, para não trocar calor por radiação. A radiação tenta atravessar esse sistema e ela é
refletida pelas paredes. Então, olha legal, as paredes de vidro impedem a irradiação de trocar, tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Um segundo modelo é a gente ter ou uma garrafa de isopor ou vácuo entre a parte plástica e a parte da garrafa de vidro interna. Por quê? Porque eu impeço esse contato, impedindo esse contato, eu impeço que a gente tenha transmissão de calor por condução ou por convecção. E para evitar a convecção ainda, eu tenho uma tampa de rosca. Essa rosca impede com que a gente tenha fluxos de ar atravessando de um lado para o outro. Assim você consegue bloquear também a convecção. Então a garrafa térmica é um dos modelos experimentais mais tecnológicos quando a gente fala de sistemas de transmissão de calor. Beleza, galera? Essa foi a nossa aula sobre transmissão de calor, de condução, convecção e irradiação. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido muita coisa nessa aula. Se você curtiu, dá um like, gente, deixa um comentário, fale com a gente de onde você é. Deixa um comentário aí que a gente quer saber quem é você. Beleza, gente? Se você está curtindo nossos vídeos, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de compartilhar com seus colegas, com seus amigos, para que o nosso canal cresça ainda mais e a gente consiga atingir o maior número de pessoas e produzir muito mais conteúdo para você. Aula de física gratuita e de qualidade na internet você encontra aqui no curso Agora Vai. Um grande abraço, galera. Até o próximo vídeo. Vem com a gente. Vencer sucesso. Ah, pera aí. Tá vendo o sininho aí do lado? Toca no sininho. Você vai receber em primeira mão todas as nossas novidades. Agora eu vou, hein? Tchau!